Com essa conversa, eu desejo que o Espírito Santo edifique a sua vida e que assim você também possa edificar o seu lar. Você tá vendo esses crachás aqui em cima da mesa, uma pulseira no meu braço, porque a primeira edição do FADEBcast tem uma convidada muito especial. Nós acabamos de ter mais uma edição do Chá de Mulheres aqui do Setor 14, em Jardim Ângela, e a nossa preletora, que nos abençoou com a palavra de Deus hoje, foi a irmã Josiane Martins, e é com ela que a gente vai fazer essa conversa abençoada hoje. A irmã Josi, segundo está aqui na minha cola, né? A irmã Josi é psicóloga, mãe da Rebeca, é pregadora do Evangelho, é casada, congrega ali na sede, né, no nosso Belenzinho. Sim. E eu gostaria aqui, irmã Josi, sem fazer muitas apresentações, gostaria de ouvir mais de você. Um pouco mais sobre a sua vida como mãe, como esposa, sobre a sua profissão. Por que a irmã Josi é psicóloga hoje? Conta um pouco pra gente. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer essa honra de estar inaugurando, né? Amém. A honra é nossa. O podcast com vocês. E creio que através desse trabalho Deus vai alcançar, né, aqueles que não estiveram no pós-chá, como estamos saindo agora desse pós-chá, que foi uma bênção. Amém. Mas que outras pessoas que não estiveram presentes possam ser alcançadas. Tenho certeza que, enfim, outros podcasts maravilhosos, abençoadores virão. Então é uma honra, viu? Amém. E um prazer estar te conhecendo O também. prazer é meu. Bom, vamos lá. A Josi, a gente estava até conversando antes, né? Ontem completamos 21 anos de casados, eu, meu marido, minha filha Rebeca tem 18 anos. E aqui a gente estávamos até comentando, vivam, porque o tempo voa, o tempo passa muito rápido. É um piscar de olhos, né? É um piscar de olhos e a gente fica tão preocupado, né? Com tantas coisas, tantas tarefas. A gente tem muito Marta, né, impregnado em nós. Sim. Então a gente fica tão atarentada, atarefada com tantas coisas e a vida está passando e a melhor parte está acontecendo onde? Na sala, né? E quando os meninos aqui nos instruindo, faz de conta que vocês estão numa sala, exatamente, porque onde há descontração, onde há esse ambiente mais intimista, é a melhor parte que está acontecendo, né? Sim. E a vida acontece quando? Na melhor parte, né? A gente precisa se desconectar um pouquinho, né? Já pegando aí um gancho. Mas vamos lá. Como que a psicologia entrou na minha vida? Eu creio muito, Ita, que a nossa profissão, ela está contida muito na nossa personalidade, né? No nosso temperamento. Inclusive, quando eu vou atender uma pessoa, pela primeira vez, eu peço para ela me falar um pouquinho do que ela faz, como que ela, enfim, do que ela trabalha, qual que é a profissão, o curso que ela, a faculdade. Porque contém muito de nós. Toda a nossa história, tudo que nós passamos, a nossa infância, né? Vocês estão falando com uma psicóloga com base psicanalítica, então a infância, Nosso passado fala muito, né? Pelo amor de Deus. Como dizem, né? Nós somos crianças num corpo de adulto, né? Porque a infância grita todo o tempo em nós. Né? Então, tudo que da nossa história de vida, ela vai agregando, são páginas, são pedacinhos que vai construindo em nós, de fato, um ministério, um chamado e uma profissão. E eu creio veementemente que a profissão está muito conectada também com o nosso chamado. Não, mas eu sou cozinheira. Você pode alcançar pessoas através do seu tempero. Ah, mas eu costuro, Docas também. Né? Então, eu advogo. Você representa o que a Bíblia fala, né? de Cristo. Ele é o advogado, né? Que está ali intercedendo por nós, pleiteando as nossas causas. E já vou dar que é impossível uma psicóloga não analisar. Pode? Com certeza, fica à vontade. Eu invasiva, né? Por favor. Mas estamos falando disso, que o trabalho, a profissão, né? Diz muito da personalidade. Então, quando você me falou, eu sou advogada, eu falei, que linda. O que já vem junto, né, com essa eu sou advogada? Uma personalidade. Não vou dizer forte, porque as demais não são fracas, né? Mas uma personalidade marcante. Uma pessoa com uma opinião muito incisiva, né? Revoltada com injustiça, não é verdade? Então, a nossa história de vida nos conduz para a profissão. Pois bem, assim foi comigo.
né? Onde nós somos mais marcados, onde nós somos mais feridos, as nossas principais faltas, é onde o Senhor vai nos direcionar para não só desenvolver uma profissão, mas um ministério também. Isso é muito forte, né? Uhum. Isso é muito forte, Sim. saber que Deus vai usar questões que eventualmente nos feriram, pedaços da nossa história, positivos ou que a gente enxerga de forma negativa, para alcançar outras pessoas, né? Com aquele acontecimento, né? Eu vi uma frase esses dias e dizia assim: o bullying é necessário. Isso é assustador, é estranho de ouvir, mas Sim. né? Por quê? Porque traz resiliência, né? Uhum. A dor, ela nos faz resilientes, nos faz fortes, nos faz verdadeiros guerreiros mesmo, né? E Deus usa muito a dor, né? Deus usa muito as dores, os traumas, as feridas para forjar em nós profissão e ministério. Então, respondendo a tua não pergunta, mas a sua abertura aí para mim, a psicologia entrou na minha vida realmente como uma validação de Deus sobre tudo que Ele já fez e continua fazendo. Sim. Né? Eu falo com meus pacientes, né? Deus, Ele coloca, às vezes, Joses na minha frente para eu atender, né? Pessoas que passaram por situações bem parecidas. Então, eu vejo a confirmação do Senhor. Amém. Né? Profissão, ministério, tá tudo ali, ó. Tudo muito conectado, não dá para dissociar, né? E aproveitando ainda esse assunto de profissão, irmã Josi, é muito curioso porque às vezes a gente ainda vê no meio cristão um certo tabu em relação à psicologia e o cristão, né? Sim. Como que o cristão, se ele deve frequentar, fazer terapia e etc. E aí surge uma dúvida muito comum, né? Como é ser uma psicóloga cristã, né? E como que ser cristã influencia nessa sua atuação, assim, Você até comentou hoje na mensagem, né, que Deus te manda pacientes cristãs. Sim. E acho que ter essa visão e esse viés é muito diferente do que ter o acompanhamento de um profissional não cristão, né? Como que é esse viés cristão na psicologia? Faz toda a diferença, né? O que a ética dentro da psicologia prega é que você não pode usar os teus princípios para induzir o paciente a crer nos mesmos credos que você. Sim. Né? Isso é uma regra, é uma lei ética, enfim. Porém, como eu citei lá no altar, né? Deus, ele foi muito bondoso comigo. Porque não é que eu coloco lá psicóloga, só atendo crentes. Não posso, né? Mas Deus só manda para mim a noiva. Então só vem crente de tudo que é denominação que você imagina, né? E de países também, mas sempre crentes, né? Faz toda a diferença. Eu atendo pessoas que já passaram por terapia com outros profissionais, não desmerecendo profissionalmente, sim. Mas é de extrema importância que para nós crentes, o profissional que você busque, ele precisa estar sujeito aos princípios da palavra, porque senão ele vai feri-los sem temor algum, né? E sim, gente, há muitas pessoas tão desnorteadas que elas chegam e elas buscam no psicólogo, na nossa pessoa, um direcionamento, uma referência, assim como faziam com Débora na palavra sim. que foi ministrada, né? Imagina que a palmeira de Débora era o divã das pessoas, e as pessoas procuravam Débora ali para trazer os conflitos, trazer as questões, trazer a crise. É exatamente como as pessoas chegam para mim diariamente, né? Então elas trazem aquilo ali, elas buscam o quê? Um direcionamento. Tem uns que bem escrachados assim, tá, mas o que eu faço? Eu falei, a vida é sua. Enfim, as respostas não estão no profissional, né? Não, e tem uns que falam assim, mas não tem uma receitinha né, passo a passo que eu tenho que fazer? Eu falei, não tem. O autoconhecimento é a receitinha, né? Mas é necessário que esteja sujeita à palavra, né? Conheço pessoas que passaram por outro profissional e uma crise no matrimônio que poderia ter sido uma Débora ter se levantado ali, né? Em meio à crise, foi orientada à separação. É claro que existem as exceções, a gente não está aqui para entrar nessa parte,
né? Mas tomar muito cuidado. Adolescentes que passam por profissionais não cristãos e até com umas outras ideologias e que são, sim, fortemente influenciados, né? Então, para nós crentes, é um requisito principal, gente. Procure saber se a psicóloga ou psicólogo de vocês tá ali respeitando. E faz toda a diferença, né? Faz demais. Principalmente, você mencionou essa questão de ideologias, como que o profissional ele pode acabar levando a pessoa a tomar decisões que elas não estão de acordo com a nossa fé, né? Com a fé que a gente professa. Sobre sexualidade. Muitas questões muito delicadas, né? Aham. E pensando assim na vida da mulher cristã hoje, né? Essas questões são inúmeras. Sim. Muitos conflitos, quando eu ia me casar, por exemplo, eu tive muitas colegas de trabalho que falavam assim, mas você tá muito nova, vai curtir a vida, pra que você vai casar agora? E isso é completamente contrário, né, a nossa fé, aquilo que a gente acredita como casamento, como uma honra a Deus, uma honra aos nossos pais, Sim. né, um pacto eterno ali. Uhum. E eu imagino, assim, tenho alguns palpites, mas queria ouvir de você, né? Que eu imagino que muitas dessas questões que afetam a mulher cristã hoje, talvez elas tenham levado a despertar e a olhar que as mulheres elas precisam de uma palavra mais clara, mais incisiva sobre o seu papel como mulher cristã, né? E aí, esse é o meu palpite, mas queria ouvir, o que te levou a começar a pregar para mulheres, a falar com esse viés voltado para a mulher cristã? Na verdade, não foi a Josi quem falou assim, eu vou direcionar para mulheres. Mas os convites começaram a chegar, né? Então, Deus, a gente precisa estar sensível ao direcionamento de Deus, né? Eu não pregava antes, eu cantava. Não cantava que nem vocês, mas eu gostava de cantar, né? Eu achava que ali era o meu ministério. Que ali era o seu lugar, né? E extremamente tímida, eu não abria a minha boca. Traumas, né? Então eu cresci acreditando que realmente eu era um bichinho esquisito, não era nem um bichinho de Jacó, se fosse tava bom. Mas era um bichinho esquisito, tal. Então eu me fechei ali no meu casulo e na época dos playbacks do CD, né? Era ali que eu andar com aquele porta-CD cheio de playbacks. Eu andava, mas eu tremia, eu morria de medo, mas eu enfrentava. Então assim, essa coragem é algo que o Senhor através, né, das lutas, das dores, enfim, das feridas, como eu falei, ele imprimiu em mim. Então, mesmo com muito medo e vencendo a timidez, eu assentei no meu coração, eu vou. E para mim aquilo era tudo, né, que eu fazia, tudo que eu entregava. Então, eu nunca imaginei que eu ia ministrar. Não. Mas... Era cantar, né? Seu negócio era cantar. Tadinha, cantava. Ainda tinha um programinha no computador que baixava o tom. Então ajudava muito, né? Mas aí o Senhor foi direcionando. E aí eu comecei a estudar, e aí veio a formação, e aí já começaram a vir os convites específicos para chá de mulheres, para café com mulheres, enfim. E o público feminino foi realmente o lugar onde o Senhor me direcionou. Prego também, ministro para jovens, né? Palestras, enfim, sim, mas meu coração realmente está voltado para público feminino. E que questão mais te chama a atenção na vida da mulher cristã? Assim, você fala, meu Deus, eu queria poder resolver esse problema com a minha mão. Posicionamento. A vontade que dá de pegar algumas, tá? Pegar e falar, não, literalmente, você vai fazer isso, isso e isso, né? Posicionamento é tudo, Ita. Tudo, tudo. Quando Deus fala, tem várias passagens em que Deus fala assim, põe-te em pé, eu falo com você, né? Se levanta. É que Deus não fala com uma pessoa que não está posicionada, né? Isso, exatamente. Então, posicionamento é tudo. É como a palavra, é a Débora, é uma Débora posicionada. Então, eu, Débora, me levantarei como mãe sobre Israel. Né? Não teve ninguém ali pedindo para ela, forçando ela a fazer algo, eu vou me levantar. Não, se levanta, Débora. Não, eu me levantarei. Eu estou indignada com tudo isso aqui, então eu me levanto. Isso me chama muita atenção na mulher e eu acredito muito no papel da mulher numa família,
numa igreja, no trabalho, né? Sem ideias e ideologias feministas, Sim. mas sabendo o que Deus imprimiu em nós mulheres. Aquilo que Deus nos chamou para ser desde a criação, né? A administração emocional é nossa. As outras administrações é do homem, mas a emocional é nossa. Quando você tiver seu bebê, mas você já deve ter visto, já deve ter feito, né? O bebê vai, se machuca, ele volta, né, chorando, aí a mãe só faz assim, passou. Não passou, mas para ele passou, porque a dorzinha do coração passou, né? O acolhimento. Deus nos fez com essa capacidade, esse dom lindo de acolher, né? Só que tem mulheres que não estão posicionadas, elas não acreditam que elas, na diferença, né, que elas fazem no ambiente que Deus introduziu elas. Essa dificuldade de gerenciar, às vezes, até as próprias emoções, né? E a gente vê muitas mulheres que não conseguem gerenciar as próprias emoções. E se a gente não consegue gerenciar o locus interno, o que a gente faz com a emoção do outro? O que a gente faz com um filho que está sofrendo bullying na escola e está desestabilizado? O que a gente faz com um marido que está cheio de problemas no trabalho, chega e... Se a gente não está organizada aqui dentro, né? Sim. E essa falta de posicionamento, acho que aqui dando o meu pitaco Pode dar, não doutora. psicóloga, Pode dar. mas a gente vê muito disso acontecer, de conversas, né? Mulher faz muita rodinha para conversar e compartilhar as coisas, e a gente vê muito não aguento mais, porque eu falei mesmo, porque eu gritei mesmo, porque eu estava estressada e descontei tudo numa barra enorme de chocolate. E na mulher cristã, a gente tem um manual para que a gente não seja esse poço de descontrole, né? O equilíbrio. Ninguém é perfeita. Não tô falando aqui que eu nunca descontei um estresse num brigadeiro, assim, bem recheado. E vai descontar outras vezes. Mas acho que eu concordo e compartilho dessa visão, assim, de posicionamento da mulher cristã. E queria aqui aproveitar para te fazer outra pergunta nesse sentido, né? Porque hoje nós somos muito cobradas a sermos super produtivas, super animadas, super felizes, até super equilibradas, super cristãs, super esposa, super mãe. E a gente sabe que ninguém consegue fazer isso, né? Sim. Um pouco também do que você trouxe hoje na mensagem sobre o equilíbrio e a equilibrista, que Deus não quer que a gente seja equilibrista, mas que a gente esteja em equilíbrio, né? Mas profissionalmente sempre muito cobradas, alcança, né? Consolida a sua carreira, daí você chega na sua casa, você precisa ser super fazendo tudo dentro da sua casa, dar conta de tudo, e isso acaba virando uma bola de neve, né? Sim. Na nossa cabeça, assim. E é uma questão muito presente. Até para mim, falando como recém-casada, né? Como que equilibra tudo? Como que a gente faz tudo acontecer? E, meu Deus, a minha mãe fazia parecer tão fácil, né? Depois de 40 anos de casada, depois de 20 anos de casada. E qual que é o seu conselho para uma mulher cristã, seja ela jovem ou não, recém-casada ou não, porque a gente sabe que tempo de casamento não significa maturidade também no relacionamento, né? Então, um pouco de... Qual que seria o seu conselho, assim, em relação a esse tema de equilíbrio? Como que a gente encontra, né? Guarida na palavra de Deus, na oração, enfim... Qual é o seu conselho para as mulheres cristãs que estão tão cobradas com esse super na frente de tudo que elas precisam ser? Né? Sim. É primordial que a gente não se deixe levar pela exigência secular, né? O excesso, todo excesso esconde uma falta. Já ouviu essa frase, né? Com certeza. Todo excesso esconde uma falta. Então, até essa filosofia do seja super, né? Dê conta de tudo. Isso tudo é oriundo também dessa falta, desse buraco, dessa carência, que a gente nem sabe ao certo onde é que surgiu. A gente sabe assim, foi lá no Éden,
corrigindo, né? O negócio é antigo. É antigo. Então, assim, a produtividade é como se fosse, ela é muito aparente, né? Sim. É como uma árvore cheia de frutos. Aí a gente entende que essa árvore é boa, né? Ah, ela tá cheia de frutos, então ela é boa. Aí você olha para uma que não tem fruto, ah, então ela é ruim, né? Quando na verdade é só uma estação que ela tá vivendo, né? Então, essa obrigatoriedade de ser boa em tudo precisa ser rejeitada em nome de Jesus, como com posicionamento. Não adianta, Deus não vai vir aqui e vai fazer por você aquilo que é para você fazer, né? Uma obrigatoriedade em produzir, produza, mostre seus frutos. Não, e aí? Vamos ver se a fulana é boa mesmo, né? Mas me mostre suas obras, né? Sim. E isso é decorrente de uma sociedade, a humanidade é carente. A carência é algo que existe em nós desde lá do Éden. Então, criou-se um buraco, né, no homem, porque foi da vontade, foi do livre-arbítrio dele, criou-se esse buraco e até hoje a gente está, cada um com o seu, está tentando preencher esses buracos. E como se preenche? Com os excessos, porque todo excesso esconde uma falta, esconde um buraco, né? Então fica até para a gente se autoanalisar, onde estão os meus excessos? O que eu tenho me excedido tanto? Por que eu trabalho tanto? Eu quero mostrar resultados por quê? Eu quero me validar para quem? Né? E aí a gente cita até um pouquinho Marta, né? Ela estava fazendo algo bom, estava, né? Só que ela se perdeu no excesso. Eu ouso até dar uma breve analisada ali em Marta, porque provavelmente ela tinha as suas carências, os seus sentimentos de inferioridade. Ela precisava se validar, ela precisava apresentar, ela precisava produzir, porque talvez a infância dela tenha... Eles não têm pais, né? Isso é muito interessante. Não temos o relato bíblico, né, da paternidade, então eles moravam os três maternidade. ali, né? Havia já uma falta, né, que a Bíblia não vai adentrar. Mas a Marta, esse excesso dela denuncia uma necessidade de ser aceita, de ser validada, de ser admirada, de ser elogiada, né? Então a gente precisa parar para se autoanalisar. Por que eu devo obedecer essa voz que fica, produza, seja super, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. O posicionamento é o que Paulo falou, irmão, sejam temperados. Temperança é fruto, gente. Moderação, sede moderados, né? A gente precisa desenvolver isso. Não sou, primeiro não sou Mulher Maravilha, sou só mulher, né? Maravilhosa graça. Nós Maravilha não. é a graça em mim, né? Em mim, exatamente, né? Mais uma vez, posicionamento, você tá vendo como isso é muito marcante? E reincidente, e repetitivo, e vai ficar. E a gente não consegue dissociar de nenhum desses assuntos, né? Não. Até porque acho que parte do problema que a gente vê é o papel feminino se perdendo ao longo da história, né? E nessa... Mulheres muito fortes, né? Exatamente. Robustas, enfraquecendo os homens. Exatamente, mulheres muito independentes, cheias de energia, que fazem tudo, que dão conta de tudo. E de novo, essa conversa dos excessos, né? Que escondem faltas de uma masculinidade também que se enfraqueceu. Isso. E aí tem uma conversa muito longa que eu acho que não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a questão família, né? A questão familiar, que foi também outro ponto que você trouxe aqui na mensagem falando sobre Débora, né? Acho que uma questão, né? A primeira questão, ela tinha sua casa e ela tinha o seu marido e ainda assim, não ainda assim, né? Mas ela tinha sua casa, tinha seu marido, ela tinha ali o seu exercício no ministério, a função que foi dada por Deus a ela. E quando a gente traz isso para os dias de hoje, a gente vê dois extremos, assim. Eu consigo enxergar dois extremos. Ou mulheres cristãs que se dedicam muito, muito, muito ao serviço na casa do Senhor e a sua casa fica abandonada.
Ou mulheres que se dedicam muito ao seu profissional e acabam também negligenciando a sua casa. E eu não tô falando negligenciando a casa porque não fez alguma tarefa, algum serviço. Essa negligência de presença, de estar ali, de tempo de qualidade. De tempo de mesa, tempo de atenção, de participar da vida do marido, dos filhos, ou até de ter um tempo para si, né? E isso é muito criticado. Se a gente for ver qualquer vídeo em rede social que fala sobre uma mulher que preferiu ficar em casa, que ela não coloca a carreira em primeiro lugar, etc., é extremamente criticada porque fala, você depende do fulano, porque você vai se dar mal e etc. E a gente vê isso muito dentro da igreja também, né? Um pensamento muito forte de seu casamento não é tudo, sua casa não é tudo. E na minha visão, acho que o casamento e a família, biblicamente, tem uma centralidade e uma prioridade em relação a tudo isso, né? Você consegue explorar um pouco mais esse tema também? Até falando um pouco do papel de Débora, né? Como que ela se comportava, enfim, um pouco mais do que você falou hoje na mensagem pra gente, porque eu acho que, no final das contas, é uma das maiores faltas, né? E acaba gerando outros excessos. Conciliar, né? Quando o ministério interfere ou atrapalha mesmo a vida familiar, deixou de ser um ministério. Deixou, perdeu o sentido. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Nada. Burrice. Burrice emocional e espiritual também, né? Então a gente precisa entender e priorizar as coisas, né? Quando a gente fala amar o Senhor teu Deus, Deus vem primeiro mesmo, né? Só que a gente associa Deus com o trabalho ministerial. E não, gente. É uma consequência, né? Por que a gente se entrega ministerialmente? Porque a gente ama o Senhor, né? O filho que ama o pai, ele quer agradar o pai, não é assim? É para isso que a gente faz. Mas o nosso relacionamento com Deus não depende de cargos, de títulos, do quanto eu venho para a igreja, se eu venho mais do que você, então eu sou, como eu falei lá, o alecrim dourado, você é a erva daninha. Não tem nada disso, né? Aproveitar para fazer um comentário, desculpa a interrupção, porque isso me lembrou de um trecho que eu li num livro recentemente, e o autor do livro é um pastor, falando sobre... A gente passa, às vezes, tanto tempo dentro da igreja que a gente não tem tempo para Deus. Para estar com Deus. Você passa tanto tempo se dedicando à igreja e você não tem tempo de intimidade com o dono da igreja. Né? Que as pessoas confundem uma coisa com a outra. Perfeito. Quem abriu a porta da casa de Marta para servir, né? Enfim, preparar aquele jantar? Foi ela mesma. Ela abriu a porta da casa dela, ou seja, ela já estava ali no serviço, ela já tinha organizado tudo. Ela abre a porta para servir e para alimentar pessoas. Isso é um serviço, né? Ministerial. Só que ela mesma não sentou para se alimentar do banquete que estava sendo servido, não na mesa, mas lá na sala. Né? Então, o excesso... Foi muito perfeita essa colocação do pastor. Né? É o filho, é o irmão do pródigo. Ele está perdido, só que dentro da casa do pai, o outro ainda saiu. Ele ficou. E ficou com uma síndrome martiniana nele, né? Porque assim, ele também estava com raiva, ele também achava muito injusto. Ele ter que ficar ali trabalhando, enquanto o outro estava aproveitando. Foi a mesma coisa, Marta e Maria, né? Senhor, não te importas que ela está aí? Tipo, folgada? E eu estou aqui? Ou seja, olha como distorce, como deforma. Né? E uma outra questão também. O nosso excesso, como você trouxe aqui, o excesso do trabalho na igreja, de se ausentar de casa, esse excesso, ele vem muito regado também de uma autopenitência, de uma síndrome de mártir que nós temos, que é eu me dou, eu me gasto, Eu vi um post esses dias que era um microfone assim, cheio de sangue e uma mão segurando, aí tava assim, o chamado não vai custar alguma coisa, vai custar tudo. Eu olhei e falei, não.
Porque já teve um que sangrou por mim, né? Se o meu chamado precisar me custar tudo isso, e custar inclusive minha família, eu renuncio ao chamado, mas eu fico com a minha família. Porque na lista da prioridade é o Senhor, é a família, é o chamado, é a igreja, é o serviço, é o trabalho. E todas as outras coisas. Não é? Então, assim, nos perdemos um pouquinho nos excessos, né? E estamos perdendo a melhor parte. Por isso que tem tanto crente estressado, tem tanto crente atribulado, há tanto escândalo na igreja hoje, porque nunca se viu, né, nos pecados atuais, tanto escândalo. É pastor com pedofilia, é pastor da homossexualidade, enfim, gente fazendo um monte de coisa que, meu Deus, fala, Senhor, quanto escândalo. Por quê? Reprimiram, né? É o excesso. Não, eu preciso ser bom, eu preciso provar que eu sou bom. Seja bom, não precisa provar para ninguém que você é bom. Dê frutos de forma natural, sem fazer força. A árvore não faz força para frutificar, é natural. E então, tudo aquilo que a gente precisa fazer muita força, né? Não. Acaba fazendo mal, né? Ele sai torto, sai com muita força e sai torto. Te tira de casa, né? Para você fazer, então te tira de casa. O tempo de qualidade com os teus filhos você não tem, com a sua família. Uhum. Aí o mártir, mas eu renuncio o momento da minha casa para estar, né, ali servindo o Senhor. Deus nunca te pediu para você abandonar seu ausente em casa e terceirizar o cuidado da sua família. Uhum. Deus nunca pediu isso, né? Mas existe, infelizmente, aos montes. Que bom que hoje a gente está tendo aqui excelentes conselhos para evitar esses excessos. Não é? Não? Amém. Mas, José, acho que excelente, assim, a gente poderia falar muito mais. É assunto. É muito assunto, né? A gente poderia fazer uma série de podcasts Sim. só sobre a vida da mulher cristã nos dias de hoje e todos esses conflitos, enfim. Mas, enfim, acho que aqui eu tenho mais uma pergunta para te fazer que foge um pouquinho desse assunto, né? Que é sobre o seu projeto, o Ouvindo com Elas. E eu tô super curiosa para saber o que é, por quê, desde quando, qual que é o propósito. Quero muito saber como que Deus colocou esse projeto no seu coração. O Ouvindo com Elas veio de um desgaste ministerial, né? Foi numa época em que eu estava bem... Quem nunca passou desgastes, né? Sim. Na vida ministerial, na convivência ali. Nós somos humanos, né, gente? Então, aquela coisa de cargo, muito peso e tal. E aí, eu muito cansada, de muito embate desnecessário. Eu falei, Deus, eu tô cansada de me desgastar com pessoas difíceis que não querem. E ele falou assim, mas eu nunca... Não foi voz audível, foi voz inflamável, sabe? Ele falou, mas eu nunca te pedi desgaste, né? Eu peço que você se doe para mim, mas desgastar, aí foi você. Você quem se excedeu. Os problemas que a gente atrai e pede para Deus tirar, né? Pelo excesso, porque eu queria o excesso por conta dos buracos na alma. Então a gente quer se realizar com os nossos excessos. E a igreja é um prato cheio para a gente se realizar dos nossos excessos. Só que igreja não é oportunidade para a gente se realizar de excesso. A igreja é um lugar onde a gente se reúne para adorar unicamente o Senhor, né? Onde a gente possa viver de fato em comunhão. Você percebe que perde o sentido? Começa a descomunhão e aí perde o... Enfim, e aí eu falei, Deus, tá. E aí ardeu no meu coração. Porque nisso eu já atendia muitas mulheres. E eu sempre oriento, o psicólogo não passa remédio, mas passa livro. E eu sempre oriento muito. Você viu ele falando, né? Leia a palavra. Como a palavra, gente, porque é ela que vai trazer sabedoria, é ela que vai alimentar a sua alma, enfim. E eu gosto muito de ler. E eu sempre falava para as mulheres, leia isso, lê tal livro, lê isso, tal. Mas eu tenho uma preguiça. Eu começo um monte de livro e eu paro. Eu sou colérica, então imagina, eu fico muito nervosa, não tenho muita paciência, não. E nesta hora o Senhor falou assim, já que você gosta de ler, sai um pouquinho desse lugar de toxicidade, né? Viva seu ministério de uma outra forma, né? Dê voz aos livros.
Então, livros meus mesmo, livros que meus, amém, em nome de Jesus. Amém, olha aí, ó. Mas livros que, da minha leitura mesmo, para o meu crescimento, eu comecei a gravar, né? E aí, falei, que nome eu dou? Eu falei, sei lá, eu tô ouvindo com elas. E aí ficou, né? Então eu comecei com livros assim, que o Senhor foi direcionando de uma forma linda, há 4 anos, sem interrupção. Falo isso para a glória de Deus, porque eu sempre falo para elas, a constância, gente, é o que produz resultado, né? Deus, ele conta com os constantes, não com os intensos. Não adianta ser intenso se você não tem constância, você vai parar, né? Só que começou que foi abrindo o grupo, foi abrindo, aí era só o WhatsApp. E aí depois me direcionaram, não, vai pro Telegram, porque lá cabe mais, sim, né? Hoje a gente está com 2.000 e alguma coisa lá de mulheres. E aí, deixa eu entender, você lê, grava um áudio e aí disponibiliza aquele áudio diariamente? Isso, vai segunda a sexta. Por capítulo, como que é? Capítulo por capítulo, eu sempre faço uma artezinha lá no Canva, né? Aí coloco algo relacionado à leitura. E, assim, outros grupos foram criados a partir do Ouvindo com Elas. Eu recebo muitos testemunhos, coisa linda, né? Você vê como o reino, ele é multiplicador. Aí elas, oi, Josi, aqui é do Ceará. Oi, Josi, aqui é do sei onde. Quanto alcance, né? Quanto alcance, que eu nem imagino, né? E quantas mulheres hoje no seu grupo? No Telegram tá com 2.500 e alguma coisa. Meu Deus, é muita gente, né? E no WhatsApp é limitado, né? Acho que são 256 pessoas. Mas tá lá. É bastante gente. E tem um número super relevante aí nos 2 grupos. Hoje a gente teve um chá para mais de 700 mulheres aqui, a gente tinha hoje, né? E Deus te colocou nesse lugar de influenciar, né? Você também falou sobre isso hoje. De influenciar as pessoas através de um gosto, de um dom, de uma inclinação. Qual que é a responsabilidade que você enxerga de exercer essa influência na vida de mulheres cristãs? Porque, assim, hoje a audiência das pessoas, né, ter a atenção das pessoas no mundo de distrações é muito difícil, é um desafio, né? A gente está o tempo inteiro distraído e a gente recebe muitos estímulos e todos esses estímulos estão competindo pela nossa atenção. E hoje Deus colocou aqui no seu círculo de influência um número gigantesco de mulheres. Que responsabilidade. Hein? Sim, e ai, nossa, a Josi é maravilhosa. Não. Já teve dias que eu não queria gravar. Vou ser sincera. Já teve dias que eu senti raiva. Sou humana. Já teve dias e elas cobram. Eu falei assim, que folgadas. Olha só. Aí quem tá lá no grupo fala, você me chamou de folgada. Mas a minha parte humana... né? A Bíblia diz pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Marta, tarefada, que fala assim, mas puxa vida, não, eu não vou ler hoje, eu não quero ler hoje, não tô com vontade. E aí, sabendo que tem pessoas que estão esperando, e aí eu já recebi mensagens assim, Josi, a minha mãe tá impossibilitada em cima de uma cama, com uma depressão profunda, e ela só consegue dormir ouvindo com elas, ouvindo ali a tua voz, o teu áudio e tal. Eu falei, não, Deus, eu preciso fazer, né? Aí eu vou lá e gravo. Mas muitos áudios foram gravados sem vontade alguma, mas a constância é exatamente isso. A constância é fazer o que precisa ser feito, apesar do que a gente sente, né? É isso. E o ano passado, a gente vinha, né, há 2, 3 anos já gravando livros. E o ano passado, eu falei... eu vou além agora, eu vou ler a Bíblia. E eu gravei a Bíblia toda. Que bênção! Eu gravei naquela tradução A Mensagem, que ela é super jovial, né? Ela é uma delícia, muito essa tradução. Fluida, né? Muito. Mas foi foi maravilhoso. Eu recebi muito testemunho de pessoas que falaram, eu sempre quis ler a Bíblia toda. E eu só consegui porque estava em áudio e facilitou para mim, né? Então, são os frutos, não é para minha glória, não é nada disso, mas é para você ver que uma Débora, ela é humana, ela é normal, né? A diferença é que ela tem posicionamento.
Eu costumo falar que a gente, na escola bíblica dominical, eu sempre comento isso. Não tem diferença nenhuma entre nós, hoje aqui, e os grandes homens da história que estão ali registrados na Bíblia Sim. ou em outros livros que a gente lê, homens e mulheres de Deus. Eles Sim. tinham talvez a mesma altura que muitos de nós, mesma cor de cabelo, a diferença era o quanto eles estavam dispostos a se entregar ao que Deus queria que eles fizessem, né? E é isso que nos diferencia de levar uma vida comum e sem legado, né? Ou deixar um legado agregando no reino de Deus, com essa constância, o posicionamento. Constância é tudo, Ita. E os livros que você leu antes de ler a Bíblia toda eram livros direcionados para mulheres? Ou livros de assunto, por exemplo, desenvolvimento pessoal, enfim? Teve um grupo paralelo, eu tinha 2 grupos, era o Ouvindo com Elas e simultaneamente surgiu o Posicionadas, eu gosto da palavra, né? O Posicionadas eu só criei para fazer um desafio de 30 dias para mulheres para salvarem seu casamento. Incrível. Então criei lá e todo dia eu postava um desafio, né? Foram muitos testemunhos também. Eu não alimento mais o grupo porque assim a gente precisa saber que não dá conta de tudo, né? Um projeto pontual, né? Com certeza. Tem tentáculos, né? Então não dava mais, mas elas estão ali. Lá tem acho que umas 700 que não saem, porque o Telegram você acessa, né? Sim. Então o desafio tá todo lá. Muitas fazem de forma assim esporádica e tal. Então, inicialmente eram esses 2 grupos, aí no Posicionadas elas não quiseram que eu parasse, então eu fiquei com livros só sobre matrimônio, só que estava muito puxado. Sim. Então acho que eu li uns 6 livros exclusivos para conjugalidade, depois eu foquei só no Ouvindo com Elas. Então eu comecei com, não sei se você conhece, mas são uns clássicos, né? O Despertar da Leoa, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro, ele foi assim sensacional. Você conhece do C.S. Lewis? Conheço, mas ainda não li. É uma leitura bem difícil. É difícil, a escrita do Lewis é difícil. Eu lia, eu falava, não entendi nada. Falei, Deus, eu não entendi. Aí eu lia de novo, porque era tão difícil que Deus me direcionou ao final de cada áudio trazer a explicação. Uma leitura muito densa, né? Muito densa. Mas assim, é fantástico as armas que são entregues ali, né? Falando rapidinho, a Carta de Diabo ao Seu Aprendiz é um diabo experiente, o mal danado, que ele escreve cartas para o seu sobrinho, o Vermelindo, que ele está começando, estagiário, né? Começando na arte. E aí, ele manda a carta para orientar, como se fosse um supervisor. Só que em cada carta, ele entrega muito, né? Para nós, como armas de sobrevivência espiritual mesmo, né? E só aproveitando aqui, vou compartilhar só uma carta que foi inesquecível para mim e creio que vai servir para alguém que está nos assistindo, que está nos vendo aí. Em uma das cartas, o rapaz que o Vermelindo estava responsável, ele chamava de paciente, ele tinha muitos conflitos com a mãe. Né? Era um rapaz solteiro, que não era crente, enfim. Por fim, ele se converte e o conflito permanece e até se intensifica. E aí ele passa a orar pela mãe. Né? E aí o maldanado manda, me dê notícias do seu paciente. Ele ainda está focado na oração para transformar a vida da mãe? Aí o Vermelindo responde que sim, que ele está focado, ele está orando cada dia mais. Aí o maldanado fala assim, estimule ele a perseverar então na oração. Aquilo me intrigou, eu falei, como que o diabo está incentivando essa oração, né, para que haja a transformação da mãe dele? E aí ao final da carta, ele diz assim, porque enquanto ele ora pela transformação dela, ele rejeita a mãe que ele tem. Esse naipe do livro é fantástico. Falei, uau. A gente está muito engajado realmente. Senhor, muda, salva. Tá. Mas como Damares canta, é muito fácil amar quando você é amado. Isso não tem destaque nenhum. Sim.
né? Sim. Agora, o caráter cristão é revelado quando você aceita a pessoa exatamente como ela é, sem tentar mudá-la. Isso é amor. O amor porque, sem ressalvas, né? porque foi assim que nós fomos aceitos, né? Deus não esperou você mudar, se transformar para Ele te amar. Ele te amou primeiro. Sim. Então, é esse naipe das cartas, sabe? É uma pincelada. Muito intrigante, fiquei super curiosa para ler e queria pedir, desses livros que você já leu no Ouvindo com Elas, se você tivesse que escolher um para indicar para o pessoal começar, leia esse. Vou indicar 2, que é 2 queridinhos. Tá bom, pode E ser não dois. vou colocar cartas de um diabo, porque já ficou aí, vocês leem, né? Vocês ouvem lá, entra lá para vocês ouvirem, tá tudo lá. Tá tudo, já está lido, né? É só dar um play e Ô, ouvir. gente, lavando louça, vocês, né? Com certeza. O primeiro, que foi Pés como os da corça nos lugares altos. Esse tá até no Spotify. A gente subiu ele pro Spotify Legal. e tem também no meu canal do YouTube ele. Legal. Ele é o queridinho do Ouvindo com Elas. Ele é a sensação, esse livrinho. É da Hannah Hurnard, se não me engano. Ela já é falecida. Ela foi missionária em Israel, no Irã, não me lembro. Enfim, é uma alegoria bíblica. Ela fala como uma personagem, ela cria personagens. É assim, você se vê em cada página. Eu recebi muito testemunho e eu mesmo fui muito impactada por esse livro. Ele é fininho assim, mas ele é transformador, divisor de águas. Pés como da corça nos lugares altos. E o que eu estou lendo pela segunda vez no grupo. Aconteceu a repetição. Que é Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Legal. Nós estamos nessa leitura, para mim é a segunda vez, mas entraram novas, né? Não acompanharam. São esses 2, assim, é uma revolução na sua vida espiritual com o Senhor. Excelente. E já deixou aquele gostinho, a gente não sabe por qual começar a ler, né? Sim, os 2 são maravilhosos. Irmã Josi, a gente está finalizando, queria pedir para você ficar à vontade para divulgar suas redes sociais, como que o pessoal faz para entrar no Ouvindo com Elas e acompanhar essas leituras. Pode divulgar aqui para o pessoal te acompanhar. Tá. No meu Instagram, na bio, tem o linkzinho lá. Como que é o seu Instagram? Gente, deixa eu olhar. Fica à vontade. Acho que é @psicojosimartins. Deixa eu ver aqui. Que aí a gente aproveita e tenta deixar escrito na tela. É @psicojosimartins. Tá Josi bom. com S com Y, Tem né? ponto, alguma coisa? Não. @psicojosimartins. Vai aparecer na tela para o pessoal te seguir. Aí aqui já tem o linkzinho azul. Você clica aqui e já vai para... Ó. Já tem os links para ouvir. Isso. Pra entrar. Esse ano a gente está com o desafio 12 livros em 12 meses. A gente vai ler. Legal. Nós já estamos no 12º, para a glória de Deus. Já vamos ultrapassar. Aí tem o Spotify que tem o Pés como os da Corça. Legal. Ouça. Legal. E tá bom. Isso. Minhas redes, meu bloguinho, meu blogzinho. Legal. Não, o pessoal vai colocar todos os links, todos os arrobas para quem quiser te acompanhar. Maravilha. Essa conversa foi uma bênção, eu fui muito edificada. Que Deus continue abençoando a sua vida. A gente ficaria horas aqui, Sim. né? Muito obrigada, irmã Josi. Obrigada por estar conosco hoje à tarde, por essa conversa gostosa aqui. E que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua forma de falar. Amém. Que Deus continue trabalhando esse dom em você. Amém. Porque nós já fomos muito abençoadas aqui hoje, viu? Amém. Agradecer mais uma vez aos nossos pastores, à nossa liderança, ao nosso pastor presidente, vice-presidente, a nossa coordenação, nosso pastor Marco, a irmã Flávia. E obrigada a você que ficou até o final. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.